Olá, professor Pedro Marcos, meus colegas de turno. Eu me chamo David Andrews, fiquei com o grupo 10, que fala sobre RNA interferente e o câncer, composto pelos alunos Pedro Paulo, Daniel, Gustavo e David Guilherme. Bem, o que são os RNAs interferentes? Eles são pequenos RNAs não codificantes que desempenham um papel essencial na regulação da expressão gênica. Eles regulam os genes após a transcrição, seja degradando o RNA mensageiro ou reprimindo sua tradução. Esse processo é fundamental para várias funções celulares, como a diferenciação, a apoptose e a resposta ao estresse. Qual a relação entre os RNAs interferentes e o câncer? Bem, a desregulação na expressão dos RNAs interferentes está associada a diversos processos patológicos, incluindo o câncer. Eles podem atuar de duas maneiras principais, como oncogênese, que é quando promovem o crescimento de tumores, ou como supressores tumorais, que é quando inibem a rotina celular e induzem a apoptose de células malignas. Qual é o seu potencial terapêutico? Estudos apontam que os RNAs interferentes têm grande potencial para aplicações em terapias direcionadas, principalmente em cânceres e outras doenças. Entender como esses pequenos RNAs funcionam pode abrir portas para intervenções mais precisas, como capazes de inibir genes envolvidos na progressão de doenças. Olá, professor. Vou falar da biogênese dos microRNAs. A biogênese dos microRNAs começa no núcleo da célula, onde os genes que codificam esses microRNAs são transcritos pela RNA polimerase 2. Este processo resulta na formação de um transcrito primário longo, conhecido como microRNA, que possui estrutura em forma de grama de cabelo devido às suas sequências complementares. Em seguida, este microRNA é processado pelo complexo microprocessador, composto pela enzima DROCHA e a proteína DGCR8, ou PASHA em alguns organismos. Este complexo cliva o microRNA, gerando um precursor mais curto chamado pré-microRNA, que ainda mantém a estrutura do grama de cabelo e possui cerca de 70 nucleotídeos. O pré-microRNA é então exportado do núcleo para o citoplasma pela proteína SPORT5, que reconhece a estrutura de grama de cabelo e utiliza a energia de GTP para atravessar o poro nuclear. No citoplasma, o pré-microRNA é clivado pela enzima. No citoplasma, o pré-microRNA é clivado pela enzima DAISE, que corta o grama de cabelo para formar um duplex de microRNA de aproximadamente 22 nucleotídeos. Este duplex é composto pela sequência madura do microRNA e sua sequência complementar. Uma das fitas do duplex, chamada de fita guia, é incorporada ao complexo RISC. A outra fita, conhecida como fita passageira, é geralmente degradada. O microRNA incorporado ao complexo RISC guia esse complexo para alvos específicos de mRNA, com base na complementaridade de sequência. Dependendo de complementaridade entre o microRNA e o mRNA-alvo, o RISC pode causar clivagem do mRNA-alvo, sua degradação ou a inibição da tradução, regulando assim a expressão gênica de forma pós-transcricional. Agora que sabemos como os microRNAs são sintetizados, é preciso saber o conceito de controle pós-transcricional, que nada mais é que um mecanismo que regula a expressão gênica após o DNA ser transcrito em RNA mensageiro, permitindo um ajuste na quantidade de RNA mensageiros antes que eles se codifiquem em proteínas. Nisso, temos o controle por microRNAs. Primeiro, um RNA precursor recém-formado irá sair do núcleo em direção ao citosol, passando por um processo de amadurecimento, se tornando um microRNA maduro e pequeno, com cerca de 22 nucleotídeos. Esse pequeno microRNA, então, se associa a uma proteína especializada chamada complexo de silenciamento de indução de DNA, ou na sigla em inglês, RISC. Esse complexo vasculha o citoplasma procurando RNAs que sejam complementares ao microDNA que vai estar associado a ela. Uma vez que esse complexo se pareia com o DNA mensageiro-alvo, ele vai ser degradado pela nuclease do RISC, ou então terá sua transdução temporariamente bloqueada. E então será transportado para a outra área do citosol, onde será degradado por outras nucleases. Como podemos ver, independente do qual caminho a RISC siga, ela vai ser liberada após a degradação do RNA mensageiro para ser reaproveitada. Esse método é muito vantajoso, pois como RNA mensageiros possuem uma parte não codificante muito semelhante, um mesmo microRNA pode ser compatível com um conjunto diferente de RNAs mensageiros. Alguns elementos comuns nos processos envolvendo microRNA também vão ser utilizados como meio de defesa celular. Nesse caso, contra moléculas de RNA estranhas ao organismo, que serão geralmente RNAs de fita dupla, provavelmente de vírus. Esse processo é chamado de interferência de RNA ou RNAi. Na primeira etapa da RNA interferência, o RNA estranho de fita dupla vai ser clivado em vários pequenos pedaços, geralmente 22, por uma proteína chamada dicer, a mesma proteína usada para gerar o RNA intermediário na produção de microRNAs.
Os fragmentos então passam a ser chamados de pequenos RNAs de interferência ou cRNAs. Eles vão se associar ao complexo RISC, o mesmo complexo que age com os microRNAs nos RNAs mensageiros, como foi explicado anteriormente. O complexo então degrada uma das fitas duplas do cRNA e se associa à fita restante. A partir daí, ele vai começar a usar essa fita para identificar e degradar outras moléculas de RNA estranhas complementares, usando o RNA estranho contra ele mesmo. Bom, eu sou o Daniel e eu vou falar da relação do microRNA com o câncer. Bom, para entender essa relação, é necessário entender primeiro o que é o câncer. Bom, o câncer é uma doença genética que requer a inativação de genes supressores tumorais e a ativação de proto-oncogenes. Dessa forma, vai ser formado um DNA mutado, que, consequentemente, irá gerar RNAs mensageiros e esses irão gerar proteínas funcionalmente anormais. E, bom, como os microRNAs, eles afetam a expressão gênica, essas moléculas elas vão ser importantes no equilíbrio entre oncogenes e genes supressores tumorais. Os microRNAs, os microRNAs oncogênicos, eles revelam expressão aumentada em neoplasias malignas, promovendo o desenvolvimento tumoral através do estímulo à proliferação celular ou à inibição de genes que regulam a apoptose e genes supressores tumorais. Bom, eu decidi trazer alguns exemplos de microRNA com oncogenes, que no caso é o microRNA 1792, que é muito visto o seu aumento nos cânceres de pulmão e linfomas. Também tem o microRNA 372 e o 373, que são muito aumentados em câncer de testículo, e eles funcionam inibindo diretamente um gene supressor tumoral. E tem o microRNA 155, que é muito aumentado em linfomas e na leucemia, e foi um dos primeiros a serem descobertos. Olá pessoal, boa noite. Eu me chamo Pedro Paulo e hoje eu vou estar falando para vocês como os microRNAs também podem atuar como supressores tumorais. A princípio, um estudo seminal de Lu e colaboradores foi o primeiro a demonstrar que os níveis de microRNA apareciam-se reduzidos com o aparecimento de diversos tipos de câncer, sugerindo que tais níveis baixos seriam facilitadores do aparecimento de células tumorais. A partir disso, vários estudos foram desenvolvidos buscando em quais as vias em que os microRNAs atuavam inibindo as células tumorais. E, dessas várias formas, uma delas é através da regulação dos oncogenes. O que são oncogenes? Oncogenes são genes que, ao serem modificados ou superexpressos, facilitam o aparecimento de cânceres. A exemplo do oncogene RAS, que é inibido pelos microRNAs da família LAT7, que suprimem os oncogenes. Outra forma dos microRNAs atuarem como supressores tumorais é através da indução da apoptose. No caso, o microRNA 34 ele vai atuar suprimindo os genes que inibiriam a morte celular, a apoptose, que é um mecanismo de defesa natural no combate de células defeituosas. Outra forma que os microRNAs atuam como supressores é através da inibição da angiogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos para suprirem as células tumorais. No caso, os microRNAs 34 também vão atuar inibindo o gene VEGF, que estimula a formação desses vasos sanguíneos que vão atuar, que teoricamente atuariam suprindo as células tumorais. Com isso, percebemos que esses tais RNAs interferentes desempenham um papel fundamental regulando uma gama enorme de papéis, como a oncogênese, a apoptose, e, portanto, sua plena compreensão atuaria abrindo novos mecanismos, novos horizontes para a medicina terapêutica e suas ramificações. Essas são as referências e o fim da apresentação. Obrigado.